Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você se o psyllium pode fazer mal, quais são os riscos reais em se consumir o psyllium da maneira errada. O psyllium é a fibra da moda, todo mundo está querendo saber mais sobre ele e consumir, porque ele ajuda muito na saciedade, no emagrecimento, a controlar o açúcar do sangue, a melhorar o trânsito intestinal. Mas quem consome de forma errada pode sim ter riscos. Eu vou te explicar o que você não deve fazer para tirar dele só os benefícios. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já conhece o psyllium, se você usa, se você teve algum efeito colateral, algum problema quando consumiu, ou se foi tudo tranquilo. Eu vou adorar ver o seu comentário. O psyllium cada vez mais vem sendo utilizado por quem quer esses benefícios que eu falei, né? Como ele é um tipo de fibra solúvel, mucilaginosa, ele tem uma capacidade ultra boa de absorver a água, formar um gel, um bolo. Então, quando a gente consome ele antes das refeições, com bastante água, ele justamente absorve muito daquela água e forma um gel. Se você pegar um copo d'água e botar lá um copo d'água e colocar umas 2 colheres de chá de psyllium e deixar, você vai ver que forma tipo um gel mesmo depois de um tempo. Esse gel, imagina ele no seu estômago, ele distende, né? Então ele sacia muito, faz com que você coma menos do que você comeria naquela refeição. Por isso que é bom tomar uns 20 minutinhos antes do almoço ou do jantar, porque aí você vai comer menos arroz, feijão, macarrão, carne. Então você diminui a ingestão de comida mesmo, então você consegue emagrecer mais facilmente, aquele alimento fica mais tempo no estômago, então passa mais lentamente do estômago para o intestino, do intestino para a corrente sanguínea, então impacta menos o açúcar do sangue, essa fibra continua lá no seu intestino, ela não é digerida, então ela ajuda a formar o bolo fecal, a hidratar o bolo fecal, previne constipação, ajuda com a hemorroida, então é maravilhoso, traz muitos benefícios. Mas quem consome da forma errada pode ter problemas de saúde sérios. Vamos falar mais sobre isso. Um dos grandes problemas do psyllium é quando ele é consumido em grande quantidade sem a quantidade correta de água. Eu te dei um exemplo aqui da pessoa que coloca 2 colheres de chá num copo d'água para ver ele gelificar, mas normalmente a gente nem indica essa proporção. O ideal do psyllium é que você dilua 1 colher de chá dele, que é mais ou menos 5 gramas, com um copo grande de 200 ou 300 ml de água, misture e toma logo. Não fique esperando ele ficar, que senão é esquisito para você engolir depois. Quando você não hidrata o psyllium da forma que deveria, ou consome uma grande quantidade de uma vez só, ele pode impactar o intestino, ou seja, ele pode formar um gel, uma massa ali que é difícil de passar pelo intestino e pode travar o seu intestino. É um caso mais grave, é um caso mais raro até, porque graças a Deus não são todas as pessoas que fazem isso, que consomem uma grande quantidade assim e que não consomem água, mas existem na literatura, sim, casos de pessoas que fizeram esse grande consumo de grandes quantidades de psyllium sem conseguir hidratar da forma correta. Então, o ideal é que você sempre respeite essa proporção que eu te falei de psyllium para a água e que você sempre lembre de continuar bebendo bastante água ao longo do dia. O psyllium, para funcionar, precisa de água. Qualquer fibra, né? Mas o psyllium é muito, muito rico em fibra. Então, você precisa beber bastante água para hidratar seu intestino, hidratar essa fibra, prevenir qualquer tipo de obstrução intestinal, porque isso é uma emergência médica que pode ser muito grave. Também é importante, se você é uma pessoa que tem motilidade intestinal reduzida, se você tem algum tipo de problema inflamatório intestinal, teve muitas ressecções intestinais, muitas cirurgias intestinais, se você é diabético, já tem uma gastroparesia, se você é idoso, já tem, enfim, né, aquele intestino mais lento, muito, muito, muito lento, é importante que você converse antes com o seu médico, o seu nutricionista e veja se o psyllium é indicado para você e qual seria a melhor dose de adaptação. Sempre pode ser utilizado, desde que seja adaptado. E em casos que não possa ser utilizado, existem outras fibras que você pode consumir também de forma muito saudável. Essa questão do psyllium poder causar essa impactação, como se entupisse o intestino, a gente tem que pensar que isso também pode acontecer no esôfago. Então, você nunca pode pegar uma colher de psyllium e botar na boca, tá? Vou dar uma colherada assim e depois beber um copo d'água. Não, não faça isso. Você pode, de fato, ter uma obstrução aqui do seu esôfago, pode ter uma obstrução até mesmo respiratória. É complicadíssimo. Então, nunca bote o psyllium direto na boca para engolir. Mistura sempre ele no iogurte, num suco, numa água, no que você quiser, líquido, para você consumir, nunca coloque ele puro. Segundo risco do psyllium é o risco de causar gases, distensão abdominal,
e até mesmo cólica em algumas pessoas, porque pessoas que não estão acostumadas a consumir fibras e começam a consumir uma grande quantidade, podem ter fermentação intestinal por conta dessas fibras, que são prebióticas, e aí pode aumentar muito a quantidade de gases. Tem pessoas que vão parar no pronto-socorro achando que estão infartando mesmo, com uma dor muito grande no peito, por conta de excesso de produção de gases no intestino. Isso pode parecer brincadeira, mas dá uma angústia muito grande para a pessoa. Então, por isso que o ideal é que você comece gradualmente tomando Psyllium, 2, 3 gramas de Psyllium, aí depois ficou tudo bem, aumenta até chegar a 5 gramas, mas não fica tomando uma quantidade de uma colher de sopa de uma vez só, porque não vai dar certo. Inclusive, se você tem síndrome do intestino irritável, se você já teve problemas intestinais, como eu te falei antes, é importante que você faça essa adaptação de uma forma muito cuidadosa. E foi o que eu te falei, né? Às vezes nem vai ser a fibra mais indicada para você. Pode ser que não seja indicado numa fase ativa da doença, por exemplo. Então, qualquer dúvida, fala com o seu nutricionista. O Psyllium também pode causar interação com medicamentos, porque como ele lentifica a absorção intestinal, dependendo do tipo de remédio que você precisa tomar, do tempo que ele precisa fazer efeito, pode ser que ele leve muito tempo para ser absorvido, né? Para que ele consiga passar para a corrente sanguínea. Então, sempre que você for tomar o Psyllium, é importante que você não tome próximo de medicação. Se o seu nutricionista ou o seu médico te passou próximo da medicação, ele já sabe que você está fazendo isso e não vai ter problema. Mas na hora que você for tomar, se você começar a tomar por conta própria o Psyllium, não toma no mesmo horário que você toma alguma medicação, porque pode lentificar o tempo de absorção dessa medicação e pode prejudicar algum efeito que o seu médico gostaria que ela tivesse. O ideal é que você tente dar um intervalinho entre 1 ou 2 horas da tomada do Psyllium para a tomada da medicação, para evitar que eles interfiram entre si. Outro erro muito comum é a pessoa achar que o Psyllium já é um suplemento bem rico em fibras, e de fato ele é, e achar que ele vai dar toda a fibra que você precisa para o seu dia. Mais ou menos uma colher do Psyllium de chá tem em torno de 5 gramas de fibra, porque o Psyllium basicamente é fibra pura. Agora, a gente precisa por dia aproximadamente 20 a 25 gramas de fibra. Então, não dá para você tomar só uma colher de chá de Psyllium e não comer legume, verdura, fruta, uma chia, uma linhaça, uma semente de abóbora. Tem que comer fibra dos alimentos também. O Psyllium é um suplemento que pode ser utilizado de forma pontual no nosso dia para turbinar a quantidade de fibra, mas não vai ser uma colher de chá de Psyllium que vai conseguir fazer com que você atinja suas necessidades. Isso é um erro muito comum também. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de comer Psyllium, se você toma ele em bebidas, se você coloca ele junto com iogurte, com uma fruta, em que horário você consome, quais foram os benefícios que você verificou quando começou a tomar o Psyllium. Vou adorar ver o seu comentário. Se você não toma Psyllium, qual é a fibra que você consome mais no dia a dia? Lembra que eu fiz um vídeo bem legal aqui também, que eu comparava o Psyllium com a chia, com a linhaça, com outras fibras, com outras farinhas naturais ricas em fibras. E vou deixar ele aqui embaixo na descrição se você quiser alternativas, né? Outras fibras diferentes. Vale sempre a pena a gente variar no nosso dia a dia. Se você conhece alguém que precisa do Psyllium, seja por questão de controlar o açúcar do sangue, por melhorar a saúde intestinal, por facilitar a perda de peso, né, para aumentar a saciedade, compartilhe esse vídeo para ajudar essa pessoa e curte o vídeo, porque isso faz com que o vídeo também chegue mais a quem precisa e me ajuda muito aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!